Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto que, de certa forma, todos nós estamos envolvidos nisso. Só que poucos de nós percebemos que isso está acontecendo conosco, principalmente nessa nova era aí que nós estamos, né? Que é a alienação. E o quanto ela vem prejudicando da gente acessar a nossa verdade, acessar a nossa essência e, principalmente, assumir a coragem de você encarar o desconhecido. E trazendo uma consciência mais científica para vocês, se a gente parar para analisar, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas elas estão constantemente empurrando nós apenas para fora, ignorando totalmente o que está aqui dentro, as necessidades que nós temos como seres humanos, estamos substituindo com coisas externas, com buscas externas e tudo mais. Então, é tanta distração, é tanta cobrança, é tanto conteúdo o tempo todo que a gente não percebe o quanto nós estamos ficando alienados e vivendo de modo automático. E estudos da neurociência já mostram para nós hoje em dia que quando nós vivemos nesse estado de modo automático, nós estamos ativando algumas partes do nosso cérebro que estão ligadas ali à repetição, aos hábitos, ao comportamento, principalmente nossos gânglios da base cerebral. Ou seja, o nosso cérebro, ele tende, é uma coisa muito boa que ele faz, é eficiente isso, né? Porém, o nosso cérebro, ele tende a economizar energia para você, repetindo padrões, seja eles bons ou ruins, te causando dor ou não. Por isso que vem muito da questão de você perceber que para você sair de um ciclo, sair daquela coisa que você não quer mais viver, é necessário você entender que você já é essa mudança que você está buscando. Quando você entende que essa mudança que você está buscando você já é só você vibrar, as coisas começam a acontecer diferente, porque o seu cérebro entende diferente. Ele não percebe mais que você é aquela coisa, porque você está apegado àquela situação, àquela circunstância. Agora você está buscando novos caminhos e repetindo esses novos caminhos. Você está o tempo todo reprogramando a sua mente. E isso a própria ciência explica porque é tão fácil a gente continuar naquele caminho de alienados, até porque o mundo ao nosso redor está nos guiando, está nos condicionando a essa situação, do que você realmente olhar para você, despertar e expandir a sua consciência. Até porque para você estar nesse caminho, para trazer esse despertar para a tua vida, é importante você estar reprogramando a sua consciência o tempo todo. É você romper com aqueles ciclos que não te favorecem e começar a acessar novamente o seu neocórtex, que é responsável pela sua consciência, pelo seu poder de escolha e principalmente pela sua criatividade. Tal criatividade que, se você estiver ali alienado de certa forma, você de certa forma só vai trabalhar para produzir, trabalhar para os outros. Você nunca vai estar naquele momento de criativo, de você fazer movimentos para você mesmo, você alimentar o seu próprio sonho. O mundo aqui fora nos condiciona a você não fazer isso, porque é perigoso, pode não dar certo, você pode falir, você pode quebrar e perder muito dinheiro, ou, sei lá, alguma coisa negativa. O sistema sempre vai colocar medo em você, porque é aí que ele trabalha, é no medo. Quando você trabalha essas suas vulnerabilidades e percebe o seu potencial, você consegue ter força, mentalidade, capacidade para você usar as suas próprias habilidades ao seu favor e ao favor das pessoas ao seu redor, a partir daquilo que você quer criar, quer manifestar, quer trazer para o mundo. Só que chega um momento na nossa vida que a gente sente como se tivesse algo chamando pela gente, né? É um incômodo, é uma coisa como se você não tivesse se sentido realizado de alguma forma, e o quanto aquilo está te incomodando, e o quanto de você tá vivendo aquela situação não faz sentido para onde você estava sonhando, né? E como se tivesse alguma coisa querendo nascer dentro de você novamente, né? Uma nova personalidade, novas vontades, um novo jeito de ser. E é nesse incômodo, dentro desse momento, que é o nosso próprio inconsciente empurrando a nossa consciência para a evolução. Já dizia uma frase do Carl Jung: aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino nas nossas vidas. E é exatamente nesse momento que entra a nossa coragem de encarar o desconhecido, porque nós estamos em modo presença, nós estamos aqui no presente, olhando para as nossas circunstâncias, olhando para o lugar onde nós estamos, e ali a gente está tirando as nossas próprias conclusões do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que está levando você para um caminho ou o que está te levando para um outro caminho.
Até porque é encarando o desconhecido que a gente começa a desafiar o nosso próprio cérebro, a desafiar o nosso sistema interno, a sair do conhecido e se permitir vivenciar, experienciar novas possibilidades na vida. E a gente não aprendeu dessa forma, né? E hoje em dia, a própria psicologia moderna e até mesmo estudos recentes da neuroplasticidade comprovam que o nosso cérebro ele pode sim se transformar conforme as nossas experiências. Ou seja, toda vez que você escolhe encarar o medo em vez de fugir do medo, você literalmente está criando novas conexões neurais, você está criando novos caminhos. Sabe aquela sensação de medo, de incapacidade, como se você não fosse capaz de conseguir, daí você vai lá, faz bonito, consegue fazer e se sente super legal? É exatamente esse momento, onde você criou um novo caminho neural e ali você sentiu aquela gratidão, aquela oportunidade, você acessou uma nova possibilidade na sua vida e o seu cérebro entendeu isso como um novo caminho. E isso é reprogramação literalmente na prática. Então a coragem, ela deixa de ser apenas um sentimento e ela passa a ser um processo biológico da sua própria expansão da consciência. Olha que lindo isso. E nessa dança toda é aqui que a ciência e a espiritualidade se encontram, porque a coragem, ela é o que permite que o ser humano transcenda a sua consciência, os seus limites mentais e se permita abraçar as novas experiências, a própria evolução. E é por isso, pessoal, que é muito importante a gente começar a ter mais consciência da nossa própria natureza, das nossas próprias emoções, de olhar para aquilo, olhar para por que você está triste, ou olha como você está feliz, olha como certas atitudes lhe faz ser uma pessoa feliz. Quando você deixa de compactuar com o correio da má notícia, né, onde sempre rola uma fofoca, onde você sempre está falando mal de alguém ou reclamando de uma situação que aconteceu na sua vida. Eu não estou dizendo que a gente não pode reclamar mais, né? Na verdade a gente pode reclamar, só que a gente tem que olhar para essa reclamação e não, de certa forma, ficar reclamando para o mundo, assim, para as pessoas, como se fosse mais uma conversa, né? Então, é a gente olhar para a nossa insatisfação, é a gente olhar para a nossa vulnerabilidade e se permitir evoluir, se permitir ser mais responsável com a gente mesmo e com o próximo também, porque tudo que a gente faz para nós reverbera para as pessoas ao nosso redor, né? E a gente está o tempo todo sendo influenciado, influenciando as pessoas, por isso que é muito importante a gente estar sempre rodeado de pessoas ou de informações, até mesmo de conteúdos que nos favorecem. Lógico, sempre equilibrando e observando se está aí excessivo ou não, porque também conteúdo em excesso faz a gente ficar meio que perdido, meio que sem entender como aplicar isso na nossa vida, né? Então, muita sabedoria e pouca prática meio que não combinam. O legal disso tudo é que mesmo dentro do caminho espiritual, dentro das filosofias que a gente tem conhecimentos aí há mais de 5.000 anos, né? Tanto do oriental, o hinduísmo, o taoísmo, né? O xamanismo também, né? Traz muitos conceitos raízes, ancestrais para a nossa vida e essas próprias filosofias já sabiam o que a ciência hoje está descobrindo e elas estão ali mostrando para nós na prática. Só que nós estamos numa era cheia de informações. Ou a gente usa isso para o nosso bem, para criar um caminho bom, ou a gente usa isso para criar um caminho ruim, né? Onde, de certa forma, a gente só vai estar consumindo ali, né? Então a gente pode sim consumir, só que também a gente tem que perceber o que nós estamos consumindo, porque isso tem muito a ver com você ter o seu amor próprio, você reconhecer o seu valor e reconhecer se você precisa passar por certas situações ou se você não precisa, porque certas coisas vêm só para sabotar a gente e certas coisas podem ser satisfatórias, só que deixa a gente drenado, né? A gente se sente vazio depois de tudo, a gente acaba se sentindo sozinho e tudo mais. Então eu acho que não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é sempre estar evoluindo um pouquinho mais, se tornar uma pessoa um pouquinho melhor do que foi ontem, né? Eu sempre digo, né? Não quer dizer que a gente vai virar Deus ou vai virar Jesus Cristo, né? Mas sim uma pessoa melhor e trazer essa mensagem para o nosso coração para que nós possamos viver essa qualidade de vida, viver em paz, viver mais tranquilo, com menos cobrança, com mais leveza, com mais inspiração de viver e de, né, compartilhar tudo isso com o mundo. Tudo que você plantou há 3 meses atrás, lá no início do inverno, e vivenciou todo esse processo de olhar para você, de olhar para esse espelho que é a vida, e trouxe ali aprendizados no seu silêncio,
A primavera é um momento de você romper essas limitações, de você quebrar esses comportamentos, de você quebrar esses caminhos que não fazem sentido para você, liberar emoções e viver com mais coragem todo esse desconhecido. Se permitindo viver novas experiências, se conectar com novas pessoas, viajar para novos lugares, conhecer novos lugares. E se essa mensagem ressoou com você, reverberou no teu coração, eu convido a você a caminhar junto comigo na mentoria Integração do Ciclo de Primavera. E é uma jornada para quem quer viver um processo de transformação, um processo de expansão da consciência de forma real, olhando para suas emoções, olhando para suas limitações, para suas vulnerabilidades e trazer movimento na prática com tudo isso. E também aproveita e entra na nossa comunidade do Caminho da Evolução, onde lá eu compartilho com vocês conteúdos, informações, tudo isso gratuito, tá bom, família? Eu vou deixar o link ali na descrição. Evoluir é você se permitir lembrar e honrar quem você é e a sua existência aqui nesse momento, até porque a vida é uma só, então a gente pode aproveitar isso com muito amor, com muita alegria, ou às vezes reconhecendo essas emoções mais densas, mais desafiadoras, encarando elas com coragem para se permitir florescer, crescer e evoluir, expandir para todo mundo. Então, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo.